Fala pessoal, aqui é John da NeoTraderBot e no vídeo de hoje nós vamos dar sequência aí ao EvoCode e eu vou demonstrar para vocês como trabalhar com múltiplos tempos gráficos numa mesma estratégia ou indicador. Às vezes você quer colocar uma média móvel exponencial em 1 minuto no tempo gráfico do gráfico que você aplicou e quer calcular também uma média móvel de 5 minutos, de 15, de 60, às vezes 3, 4 médias. Então isso é possível e facilmente possível dentro do EvoCode. Você tem liberdade aí para estabelecer série de dados em diferentes tempos gráficos e utilizar na sua estratégia ou indicador. Ao contrário de outras plataformas que não oferecem esse tipo de suporte. Então eu vou demonstrar aqui para vocês como configurar o seu código, como fazer a estrutura dele para que você possa manipular desta maneira. Então vamos lá. Então antes de começarmos lá no EvoCode, eu vou pedir para vocês virem aqui na plataforma Trader Evolution e sinalizarem ferramentas, extensões, indique parceiro, o código NeoTraderBot. E o que isso aqui vai ajudar a comunidade NeoTraderBot? Você estará sinalizando para a Trader Evolution que a gente faz parte de um grupo focado em automatização de estratégias. Então isso, nosso grupo, nosso movimento ganha força e quando a gente solicitar por melhorias na plataforma, a gente espera que a gente tenha uma resposta mais tempestiva para os pedidos. Então seria muito importante se todo mundo fizesse aí a parte, tá obtendo um benefício aqui assistindo os vídeos e aprendendo conosco e também contribuir aqui sendo um parceiro realmente da comunidade. Então eu peço aí que vocês coloquem o código e vamos para o código-fonte EvoCode. Vamos lá. Eu estou aqui na página inicial da NeoTraderBot, nós vamos aqui em Snippets, EvoCode, nós vamos descer para a seção aqui de indicadores. Aqui nós temos como criar estratégias e indicadores em múltiplos tempos gráficos. E aqui no menu direito, eu vou acessar essa região. Eu não vou copiar este código porque já está pronto lá no meu Visual Studio, mas aqui você tem o código que nós vamos utilizar. Vamos lá para a plataforma, lá para o EvoCode. Bom, aqui eu tenho um gráfico, só para exemplificar, no qual nós temos uma média móvel, a média em azul, que é uma média aritmética de 50 períodos no atual tempo gráfico. Aqui o tempo gráfico é de 1 minuto. E em vermelho nós temos uma média de 10 períodos no tempo gráfico de 5 minutos. Você percebe que apesar de englobarem o mesmo período de tempo, 10 períodos de 5 minutos dá 50 minutos. 50 períodos de 1 minuto dá 50 minutos. Você percebe que a curva em azul, que é calculada no tempo gráfico de 1 minuto, ela é mais suavizada, ela tem um certo atraso em relação a média de 10 períodos no tempo gráfico de 5 minutos. Isso aqui está escrito em inglês, é um snippet da comunidade NeoTraderBot e eu estou colocando todo o código e todas as mensagens em inglês para que isso também possa beneficiar a comunidade internacional. Então se alguém estiver vendo o nosso canal, também vai ter acesso, vai conseguir entender o nosso código-fonte. Então, por padrão, eu vou começar agora a escrever todos os códigos-fontes em inglês, visando aí compartilhar o máximo possível com usuários que estão aí espalhados pelo mundo. Então temos aí pessoas que acompanham a comunidade, que falam espanhol, que estão na América Latina, podem ter pessoas que conversam outro idioma, que não o inglês, mas entendem o inglês. Então acho que é um idioma universal o inglês e fica fácil para todos nós trocarmos informações. Nós vamos ver o código-fonte deste indicador, que está aqui trabalhando com 2 tempos gráficos, o tempo gráfico desse gráfico aqui e de 5 minutos. Se eu clicar aqui, eu posso configurar as propriedades aqui e selecionar, por exemplo, uma média de 20 períodos no tempo gráfico secundário, que é o de 5 minutos, e aqui colocar 100 períodos de 1 minuto. Eu dou OK, nós temos aí a série calculada. Se eu der um zoom, você vai perceber que a média calculada no tempo gráfico de 5 minutos ela está em formato de escada, porque nós temos um gráfico aqui de minuto em minuto. Então, quando começa aqui em 2h20 da tarde, a média de 5 minutos vai se manter constante até alcançar aqui 2h25, quando terá o seu valor atualizado pelo preço de fechamento do candle de 2h24. Então, por isso que a gente vê aqui o formato em escada. Se eu clicasse aqui no tempo gráfico e mudasse para 5 minutos, a curva em vermelho ela vai coincidir com a média aritmética de 20 períodos, que é o que nós configuramos aqui, 20 períodos. Então, se eu clicar com o botão direito, indicadores, adicionar um indicador, SMA, Simple Moving Average, e neste indicador SMA aqui eu colocar 20 períodos na cor amarela,
tem que sobrepor aqui a nossa curva vermelha, a nossa linha vermelha. Então vou ocultar aqui, observe que é exatamente o mesmo valor. Dito isso, vamos para o código para eu explicar como trabalhar com múltiplos tempos gráficos. Estou aqui então no Visual Studio, onde eu também consigo criar indicadores e estratégias para trabalhar com EvoCode. Inclusive consigo depurar o código aqui. Será alvo de um outro vídeo. Eu já fiz um vídeo explicando como fazer isso, mas mais para frente eu demonstro aí como fazer a depuração pelo Visual Studio novamente para poder trazer algum exemplo prático, que é sempre bom reforçar esses pontos. Eu tenho aqui uma estratégia que o nome da classe dela é Multi-Timeframe-Indicator, que vai herdar a interface de Indicator Builder. Nós estamos no namespace aqui, NeoTraderBot. Então eu criei aqui 3 atributos privados da classe, um do tipo Built-in Indicator, que vai ser uma média, average, outro do tipo Historical Data, que vai receber o nome de Historical Data Series 2, com valor nulo inicial, e um outro indicador aqui, o AVG2, que é um Built-in Indicator. Nós vamos ter 2 parâmetros, então eu coloquei aqui Input Parameter numérico com texto Primary SMA Periods. Na ordem 0, aqui está a ordem 0, mas como aqui no código um está em cima do outro, segue a ordem que está escrito, mas eu deveria colocar aqui o número 1. O segundo parâmetro é a quantidade de períodos da média do tempo gráfico secundário. Então tem um Secondary SMA Periods. Então declarei aqui meus parâmetros e vamos aqui para o construtor da classe. No construtor, que recebe o mesmo nome da classe, eu tenho apenas 2 linhas aqui declaradas. Então eu tenho o AVG 1 minuto e o AVG 5 minutos. Average 1 minute, average 5 minutes. Então nós temos aqui a cor azul, a média calculada no tempo gráfico de 1 minuto, e em vermelho, calculado em 5 minutos. Eu coloquei aqui 1 minute porque eu apliquei no gráfico de 1 minuto, mas se você mudar o gráfico, vai calcular sempre a média no tempo gráfico onde está sendo aplicada a estratégia ou indicador. Então vamos lá, como é que a gente começa a trabalhar com múltiplos tempos gráficos? A primeira coisa que você precisa fazer é no objeto Historical Data Manager, você precisa fazer uma sobrecarga para o evento onloaded. Esse evento aqui ele vai ser disparado quando os dados forem carregados na estratégia ou no indicador. Então aqui eu estou dizendo que quando carregar os dados, eu quero que roda esta função aqui, Plot History Values, que eu vou explicar aqui mais embaixo. Em seguida, aqui na minha classe Instruments Manager, eu vou inscrever aqui para receber os dados do instrumento atual do gráfico e eu quero os dados de trades, que são todas as negociações realizadas. Eu vou fazer então um request, fazer uma requisição. Vou dar aqui o nome para esta variável de Historical Request 2, onde eu vou pegar uns dados históricos temporais, Time Historical Request, passando qual que é o ativo, instrumentsmanager.current, que é o símbolo ativo no gráfico. Eu quero o tipo de dado de trade em minutos, 5 minutos. Então aqui eu defini qual que é a minha série de dados. Em seguida, eu vou pegar o Historical Data Manager, que é um gerenciador aí de dados históricos. Eu vou pedir para ele buscar esta requisição que eu acabei de criar e um intervalo de dados. E aqui eu coloquei um novo intervalo, New Interval, e passei como parâmetro aqui a data de hoje em UTC, no horário universal, 10 dias para trás, até a data atual, no fuso horário UTC. Então isso aqui vai fazer o get dos dados. E em seguida, ainda aqui no método init, eu vou calcular a minha média como sendo indicatorsmanager.builtin.ma, moving average. Então estou declarando aqui uma média móvel, utilizando quais dados? History Data Series, que são os dados do gráfico no qual estou aplicando o indicador a estratégia, pela quantidade de periods, que é um argumento, que é um parâmetro aqui da minha estratégia, que por default é 50, e o tipo da média SMA. Estou declarando aqui um outro indicador, o AVG2, que eu vou buscar ali pelo gerenciador de indicadores, também uma média móvel, mas ao invés de passar os dados do gráfico, eu vou passar os dados que eu acabei de solicitar aqui. Então eu pedi ao gerenciador de dados históricos para puxar esses dados e atribuir esta variável, Historical Data Series 2, que foi declarada aqui em cima na classe como um tipo privado Historical Data. Então eu vou passar esta série de dados de 5 minutos.
A quantidade de períodos da média será period2, que também é um parâmetro, e o tipo da média vai ser aritmética. Em seguida, eu vou escrever com o comando comment no gráfico esse seguinte texto aqui. Isso é um snippet da comunidade NeoTraderBot, coloquei o site da comunidade, e estou explicando. Na linha azul, nós temos a média aritmética de tantos períodos no atual tempo gráfico. E na linha vermelha, nós temos a média aritmética de tantos períodos no gráfico de 5 minutos deste mesmo ativo. Então isso é o que você precisa para inicializar o seu código. Você vai sobrescrever o evento quando os dados estiverem carregados. Você vai se inscrever para receber dados de determinado ativo. Você vai fazer uma requisição de dados históricos, falando qual que é o tempo gráfico e qual que é a quantidade de minutos. Aqui você poderia usar period, ponto. Aqui você tem a opção de day, hour, minute, month. Então aqui você tem outras opções. Em seguida, você vai pedir ao gestor de dados históricos para puxar esta requisição. Aqui embaixo, na linha 69 e 70, eu vou criar meus indicadores e na 72 eu escrevi no meu gráfico o que o código faz. Na linha 77, nós temos o método update, que ele é chamado toda vez que há um evento de atualização da barra, uma nova cotação ou um trade realizado. Aqui, como eu não estou filtrando pelo tick status, ele sempre vai pegar para cada evento, vai plotar no valor atual dos indicadores, da média de 1 minuto e de 5, esses valores aqui. Aí aqui o nome média de 1 minuto, ele ficou ruim aqui, né? Talvez até ajuste depois, é a média no tempo gráfico atual. Quando a minha estratégia completar, ela finalizar a execução, ela vai rodar este método aqui, complete. E este método vai fazer o quê? Ele vai retirar esta função da execução do evento onloaded e vai descadastrar para receber os dados, como nós fizemos aqui no comando init com subscribe. Vou explicar aqui então a parte importante, que é este método aqui entre a linha 89 e 96, que é o plot history values. Então este método eu criei para quê? Quando você fizer todo o restante e não deixar sobrescrito este método aqui para o evento onloaded, você vai ver que para trás o gráfico vai ficar numa linha contínua. Então você vai começar a plotar um indicador em 5 minutos daquele momento que você aplicou no gráfico em diante. O que este método vai fazer é pegar todos os dados para trás e plotar a média de 5 minutos que foi indicada aqui corretamente. Então como que eu faço? Eu pego a série de dados do tempo gráfico atual, que é o History Data Series, eu vou contar quantas barras tem. E como eu estou num gráfico de 1 minuto, vai ter muitas mais barras de 1 minuto do que de 5. Eu vou percorrer de 0 até a quantidade total de barras, porque este evento aqui, o onload, ele vai ser chamado uma única vez quando terminar de carregar todos os dados históricos e começar a rodar o tempo real. Então, antes de começar a rodar o tempo real, vai ser disparado este evento. Então, eu vou percorrer todas as barras anteriores, as barras históricas, e eu vou calcular aqui um índice, onde eu vou puxar pelos dados do gráfico principal e pelo horário, utilizando a variável aqui de iteração i. Eu vou pegar aqui qual que é a data de determinada barra. E com base nesta data, que é data e horário, eu vou achar qual que é o índice na minha série de dados secundária de 5 minutos, que é essa variável index. Em seguida, eu vou pegar o lines média de 5 minutos, que é o indicador de 5 minutos que eu criei, e vou dar um set value nele, passando qual valor? Vou passar a média, o indicador que eu calculei lá em cima no init, que eu declarei. Eu vou passar o AVG2, vou pegar o valor do índice que eu calculei aqui em cima. E em seguida, eu vou configurar este valor com o offset de i, que é o offset da série principal de dados. Por exemplo, eu estou num gráfico de 1 minuto, eu posso ter 2.000 barras de 1 minuto e ter apenas 400 barras de 5 minutos. Então eu tenho que mapear que a última barra de 5 minutos ela vai ser plotada na cabeça ali do tempo gráfico principal. E aí eu tenho mais 4 barras que vão ter que manter o valor. E esta função aqui, este método, faz justamente isso. Essa lógicazinha aqui vai plotar corretamente para os dados históricos a média móvel de 5 minutos. Então percebam que com este código a gente conseguiu trabalhar com múltiplos tempos gráficos, e aqui eu utilizei o exemplo da média móvel. Mas eu poderia, por exemplo, aqui em cima, onde eu declarei o meu
indicador, vou utilizar outro indicador aqui. Nós temos aqui bandas, nós temos aqui fractais, MACD. Então eu posso calcular um indicador no tempo gráfico diferente daqui do gráfico principal. Para qualquer indicador, banda de Bollinger, canal de Keltner, desvio padrão. Então este tipo de funcionalidade, que às vezes se torna um pouco complicado de fazer em outras plataformas, no EvoCode é plenamente possível. Você pode trabalhar até com mais de 2 tempos gráficos, pode trabalhar com N tempos gráficos. Eu espero então que este snippet contribua aí com as suas estratégias, com os seus indicadores, que você consiga evoluir os seus códigos, tendo mais poder, mais controle sobre o seu código fonte. E nos vemos na próxima. Até!